Olá! Nós estamos com um belíssimo tapete aqui para fazer um acabamento. Hoje nós vamos falar de acabamento, tá? Então, eu tenho 2 tapetes para fazer 2 etapas de acabamento. Como é vídeo, então nós vamos precisar desses 2 tapetes para fazer essas 2 etapas de acabamento. Nesse aqui, nós vamos começar a fazer. Quem quiser ver o passo a passo dessa flor ou de um tapete desse aqui, tem aqui no YouTube, no nosso canal, Escola de Pintura da Fran, tem um tapete com o passo a passo dessa flor. Então, eu vou começar de cima. Por que eu devo começar de cima? Para levando para lá e não me sujar aqui, tá? Então, aqui eu vou começar daqui. Aqui eu vou usar também base. A base vai ajudar a tinta pegar com mais facilidade no tecido, ó. E não ficar manchado. Os 2 primeiros lugares de miosote, que são esses 2 primeiros aqui, tenho as batidinhas para cima, ó, porque são galhos, acompanhando galhos. Então, sempre eu gosto de fazer com batidinhas para cima. 2. Agora, olha, eu venho para cá. Eu tenho um aqui. Sempre eu vou encostar o pincel na base, que fica mais fácil, olha. Bem mais fácil. A tinta fica mais bonita, fica mais fácil de colocar, tá? Também. Aqui, ó. Encosto o pincel na base, ela leva logo a tinta. 2. 3. Base. Aqui eu vou colocar 3 pontos para botar 3 florzinhas. 2, 3. Tá, 3. Um aqui. Pronto, fechou. Ok? Agora eu vou mudar de pincel, vou usar tinta branca. Vou usar um pincel que acho que vai ficar grande a florzinha. Vamos ver se aqui vai dar para fazer. Aqui eu vou usar tinta amarela, já usei o azul cobalto, amarelo ouro. Já com esse pincel que eu vou fazer as pétalas, eu vou fazer um ponto amarelo. Cada um lugar desse aqui eu coloquei a tinta azul. Só um ponto amarelo. Pronto para todos. Ok? Uma lavadinha rápida no pincel e seca. Tiro a tinta amarela que eu já usei o que eu queria. Aqui, olha, eu sujei um pouquinho aqui de amarelo. Aqui eu boto um pouquinho de base. Um pouquinho de base. Um pincel limpo. E toda a tinta sai na base, ó. Tá vendo a tinta? E vou só passando no paninho, que a base tira toda a tinta amarela, ó, que sujou minha flor, tá? Pronto. Aqui agora,
volto lá pra ponta, com cuidado aqui, ó, pra não me sujar. Todo o resto do tapete já tá seco. E vamos lá, ó. Aqui nós vamos fazer uma florzinha branca. Elas são rústicas mesmo, não precisa ser aquela coisa arrumadinha, né? Florzinha rústica. Eu vou batendo, ó. Onde eu botei a batidinha azul, eu vou fazendo também branco por cima. Que o azul aqui, ele só serve de fundo. Treine bem essa florzinha. Tinta só de um lado do pincel. Virou o pincel de novo, formou a pétala. Batidinhas. Vem pra cá e continua a mesma florzinha. Pincel vira para um lado e para o outro forma uma pétala. Ó, virou, virou. Para mim, um trabalho de pintura sem acabamento, eu acho que é porque eu já me acostumei a fazer esses acabamentos. Eu não sei fazer uma pintura e ela ficar lisa. Para mim tem que ter fundo, tem que ter miosote, já acostumei. Então, é a graça da pintura, é o acabamento. Tá aí. A primeira etapa do acabamento do nosso tapete. Aqui agora eu vou trocar de tapete, porque eu vou colocar outro tapete com a tinta seca. Esse eu vou botar pra cá, que foi a primeira etapa. Com cuidado, porque agora as florzinhas estão bem molhadas. E aqui eu vou usar um tapete que já foi feito esse acabamento lá e ele já tá seco. Aqui eu tenho duas coisas que eu posso fazer. Um fundo. Esse fundo, ele é um pouco amarelo. Então eu vou fazer isso. Vou pegar um pouquinho do amarelo ouro, pituar. Tiro o excesso. Esse excesso era para eu tirar no meu pires, mas infelizmente o meu pires tá sujo aqui do meu lado, então não vai dar. Vou tirar aqui, ó, no papel toalha, tá? No papel toalha, tiro o excesso do pincel e venho fazer esse fundo aqui onde eu quiser. Olha. Eu tenho uma passadeira, todo amarelo mesmo, então eu vou aqui, ó, amarelo. Fazer um leve fundo amarelo, ó, ao redor do botão, um pouco. Pouca tinta que tem no pincel, mas ele vai dar para fazer praticamente tudo que eu quero de amarelo, porque é bem pouco. Aqui, olha, nas folhas. Em algumas você pode passar pela ponta, botando, como eu fiz aqui, ó. Mas o certo mesmo é você não cobrir, não passar nas pontas das folhas, tá? Deixa sempre as pontas das folhas no branquinho do tecido, aparecendo no branco do tecido, que eu acho que ela fica mais bonita, que o arranjo fica mais bonito, mas é uma questão de gosto. Olha, tanto que aqui, olha, eu vou fazendo só nos cantos.
faço um pouco, ó, ao redor do botão. E é só para dar assim um colorido mais interessante na pintura. Isso com o amarelo. Agora eu tenho um stencil, né? Agora, como esse, eu tenho que esperar as florzinhas secarem, né? Que foi por isso que eu troquei de pincel. Mas quando eu passo esse amarelo aqui, não tem nenhum problema, porque esse amarelo, ele não suja, né? Ele não fica molhado, ó, né? Você termina de passar e ele tá seco. Aqui eu vou usar essa folhagenzinha aqui, desse stencil, só essa folhagenzinha, ó, tá? Essa folhagenzinha aqui desse stencil. E vou fazer ó, com amarelo, com rosa chá. Rosa chá. Vou virar aqui o papel, porque eu vou usar outro pituá e o rosa chá. Aqui eu vou usar, botar o rosa chá aqui no guardanapo de novo. Tiro o excesso, porque essas folhinhas, elas são claras, tá? Elas vão ficar com rosa chá, mas elas vão ficar clarinhas. Tem que segurar bem o stencil, porque ele é um pouco molinho e as folhas são um pouco, tem lugares que ela é um pouco solta. E aqui eu vou fazendo isso. Olha como elas vão ficando clarinhas. Venho aqui de novo na tinta. Vou colocar desse lado. Aí vou só levando aqui para onde eu quero. Esses dois tapetes aqui, eles são de um jogo de uma cliente que quer a passadeira e 2 tapetes. Eu sou apaixonada por detalhes feitos com stencil, porque eu acho que fica muito bonito. Limpeza assim aqui no stencil para não bagunçar, para não sujar. Folhagenzinha bem clarinha, mas que dá uma graça pro tapete. Você vai só escolhendo o lugar que você quer colocar e vai virando o stencil. Alguns espaços em que você quer colocar só uma folhinha, vai colocando só uma folhinha.
pedaço de tinta, cuidado para não estragar nosso trabalho. Pronto, e aqui está o nosso tapete feito todo o acabamento. Olha que graça de tapete, né? Obrigada e até nosso próximo vídeo. Não esqueçam do like quando você assistir nosso vídeo, ok? Tchau!